Olá, está entrando no ar mais um programa Deu Certo, temporada multimídia. E o nosso entrevistado de hoje é Bruno Grubert, ele que é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e hoje vai compartilhar um pouco da sua experiência conosco. Bruno, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Então, eu gostaria que você começasse a falar como surgiu o seu interesse por jornalismo. Então eu não me lembro muito, assim. Eu lembro que eu era muito pequeno e eu já achava a televisão maravilhosa, assim. Eu me interessava em saber como é que as pessoas cabiam dentro daquela caixinha, como é que aquilo funcionava e como que a gente fazia para chegar lá. Só que eu sou de uma cidade pequena, sou do interior do estado, sou de Jardim. Em Jardim não tem emissora de televisão. E tinha só emissora de rádio e eu adorava ouvir rádio, sempre gostei muito também. E era o mais próximo que eu conseguia chegar da comunicação de massa, do jornalismo, e eu resolvi investir nisso. Eu vou um dia trabalhar no rádio. E desde pequeno sempre gostava de brincar com som, onde eu via um aparelho de som, eu ia lá, e, enfim, sempre gostei muito disso. E com 16 anos eu consegui trabalhar numa rádio, lá em Jardim, uma rádio pequenininha e tal. E foi quando eu comecei a ficar ainda mais encantado por esse universo. Como surgiu seu interesse pela televisão? Então, antes da faculdade, né, eu já tinha esse interesse por entender como funcionava a televisão, mas na faculdade eu fiquei ainda mais encantado. Eu sou formado na Universidade Federal e, pelo menos na minha época, a estrutura de laboratório não era igual a essa aqui que vocês têm. Assim, vocês têm a possibilidade de já viver mais ou menos como é a realidade de uma televisão. Lá a gente nem tinha muito isso. Assim. Então você tinha o contato com profissionais, cinegrafistas, que eram contratados para trabalhar lá, você troca experiências e tal. E ainda assim, durante a faculdade, eu tinha essa curiosidade de saber como funciona a TV. E aí decidi, no segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio em uma empresa, não era uma empresa de comunicação, era uma empresa que vendia sal mineral para boi e medicamento para boi. Só que essa empresa, sem que eu soubesse, eu fui trabalhar nela, sem que eu soubesse disso, a empresa ela tinha programas de televisão para vender os produtos. E era no canal do Boi, e eu comecei a trabalhar em TV lá, fazendo textos, produção para os apresentadores, e depois indo para as fazendas para gravar depoimentos de produtores rurais que tinham usado os medicamentos e os produtos. Teve um dia que eu estava, era um sábado, então assim, o canal do Boi tem programação ao vivo sempre para todo o país através da parabólica. E um sábado eu estava imprimindo roteiros do programa quando o apresentador me ligou. Ele falou, Bruno, eu estou doente, eu não posso ir hoje. E a outra jornalista, que era a substituta dele nesses casos, ela também estava de licença. E aí o meu chefe me ligou e falou, Bruno, você que vai. O apresentador era uns 3 números maior que eu e a gente tinha que usar um uniforme para entrar no ar. Eles me colocaram sentado na cadeira, amarraram a camisa aqui atrás, assim, com o pregador de roupa. Aquela manga ficou sobrando aqui um tempão, muita, né? E aí eu fui pro ar. 3, 2, 1 está no ar, e aí lá vou eu. E assim, comecei a falar, não tinha TP, não tinha texto, não tinha nada, só que eu já tinha alguns meses de vivência na empresa, então eu sabia mais ou menos como funcionava aquele programa, errei tudo, não adiantou nada. Assim, virava para a câmera errada, falava coisa errada, baixava a cabeça quando não era para baixar, sabe? Fiz tudo errado, mas comecei. Aí a partir daquele dia eles começaram a me colocar mais vezes no ar, com a camisa grande ainda, porque não mandaram fazer uma camisa do meu tamanho. E aí eu comecei a me interessar ainda mais e chegou ao ponto, aí eu saí, né, de vento para diarreia em bezerro. Aí eu saí daí e consegui, durante a faculdade, eu passei por uma seleção para apresentar uns programas do Sebrae, que eram uns programetes de 3 minutos que passavam nos intervalos de todas as emissoras aqui de Campo Grande. Então foi uma seleção, eu tive muita sorte também, porque eles queriam um apresentador novo, que não tivesse feito nada ainda em televisão, nenhum comercial, nem nada. E aí eu tive sorte, tinha uma amiga que trabalhava lá, ela me ligou e falou, Bruno, estão procurando alguém de TV, eu sei que você gosta, vai lá tentar. Fui, tentei, passei, ficamos 4 ou 6 meses, se não me engano, com esse programa no ar. Bruno, o que você tirou de produtivo trabalhando no interior do estado? Muita coisa. No interior do estado a gente tem tem várias dificuldades. Tem todas as dificuldades possíveis que você pensar em jornalismo, a gente tem no interior. Porque a estrutura do interior é muito menor. O número de fontes no interior é muito menor. E as pautas também, você precisa caçar a pauta no interior. A minha sorte é que eu fui para Corumbá. Então, Corumbá você tem
muitas possibilidades. Você tem a fronteira com a Bolívia, o Pantanal, que também rende muita pauta, e se tratando de fronteiras, também tem muito crime fronteiriço, tráfico de drogas. Então, isso, infelizmente, é o que dá visibilidade. As pessoas, o jornalismo vive de coisas ruins. Infelizmente, é isso mesmo e a gente tem que se adaptar a isso. E eu aprendi muito a me virar, porque a gente não... Hoje, trabalhando aqui em Campo Grande, eu sei o que é você ter uma produção, quando tem que ir para a rua, já vai com a sua pauta pronta, entrevista marcada, um assunto já pré-levantado. Você tem as informações básicas para você ir para a rua. E no interior não tem isso não, você chega na TV e aí, o que eu vou fazer hoje? Vamos lá, liga para a polícia e tal. Então eu aprendi muito isso, porque apesar de eu ter trabalhado no jornal impresso, eu nunca tinha vivido uma rotina de telejornalismo, que é muito mais complicado, porque o jornalismo ele é muito rápido. Você tem 1 hora para fechar uma matéria para o jornal, 1 hora, 1 hora e meia. E você tem que ouvir 3 pessoas, gravar sua passagem, dá tempo para o cinegrafista fazer imagens, então é muito corrido mesmo. E quem não está acostumado com essa rotina de televisão, às vezes, se embanana um pouco. Eu me embananei muito no começo. Meus textos tinham um padrão de impresso e eu tive muita dificuldade para conseguir fazer uma matéria que pudesse ser colocada ao ar, porque era feio mesmo, era horrível. Assim. Eu não tinha essa experiência e aprendi tudo no interior. Quais foram as dificuldades que você encontrou na sua carreira? Sabe que eu costumo dizer que eu tive muita sorte, assim. Desde esse primeiro estágio que eu contei para vocês até o trabalho na TV, assim, eu não tive tempos de desemprego, assim, eu não consegui ficar parado entre um emprego e outro. Eu sempre tive ajuda de amigos, seja para ir de uma vaga para outra ou para conseguir aprender, assim, sempre tive indicações. Eu acho que eu não tive muita dificuldade, porque eu sempre fiz questão de deixar muito claro para as pessoas o que eu queria, assim, sabe? Eu sempre costumo dizer para quem me pergunta, o que eu devo fazer para trabalhar em TV? Fala para todo mundo que você quer trabalhar em TV. Então, desde todo mundo que você conhece, o que você quer fazer? Pô, eu quero trabalhar em TV. Você não conhece alguém que possa me ajudar, sabe? Então, eu acho que por conta dessa minha vontade de trabalhar e disso de falar para todo mundo, então eu sempre tive muita ajuda. Sempre que aparecia uma dificuldade, alguém me ajudava. Então, eu acho que eu tive muita sorte de não ter assim tantas dificuldades. Claro, a adaptação para a TV foi complicada, quando eu comecei no jornal também foi difícil. Então, assim, sempre o começo é muito difícil. Tem dificuldades, mas que sem elas você não consegue crescer. Então, eu não consigo apontar hoje uma dificuldade, assim. Eu aponto os aprendizados, que são esses que eu já contei para vocês. Mas eu tive muita sorte, graças a Deus, assim, na minha carreira. O Deu Certo vai para um rápido intervalo e já volta. Educação no trânsito vale a pena. Sinalize essa ideia. Estamos de volta com Deu Certo. Quais os jornalistas que te inspiraram? Eu tenho muitas pessoas que me inspiraram. Assim, aqui do estado tenho várias, mas o cara que mais me inspirou assim, a fazer jornalismo e o cara que tem o estilo que eu busco é um jornalista conceituadíssimo, que tem hoje 90 anos e ainda trabalha na televisão, que é José Hamilton Ribeiro. É um baita de um repórter, ele já cobriu do primeiro transplante do coração no Brasil, a Segunda Guerra Mundial, e hoje trabalha no Globo Rural. Ele tem um texto que todo mundo entende e não é um texto pobre, muito pelo contrário, é um dos textos mais ricos que eu já li e ouvi, e ele consegue ser compreensivo de uma forma que é espetacular. Ele tem uma forma de contar histórias que vai muito além do jornalismo. Assim. O estilo dele é uma lição para o jornalismo que a gente faz hoje, eu acho. Então, José Hamilton Ribeiro é a minha maior inspiração. Agora, é claro que a gente tem eu tenho outras inspirações na televisão, por exemplo.
de quem eu vejo e me inspiro na forma de dizer, na forma de colocar algumas informações. Eu gosto muito do William Vac, eu tenho uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive trabalhar juntos numa produção quando eu estava em Corumbá, que é o Ednei Silvestre, ele que também veio do impresso, ele trabalhou no jornal o Globo e depois foi para ser correspondente em Nova York. Ele também tem uma forma de contar a história que é muito legal. Bruno, como que você vê a relação entre o jornalismo e a internet? É uma relação que a gente ainda não sabe onde vai dar, eu acho. Assim, a internet é relativamente nova, se a gente for falar da história da comunicação, se a gente for analisar o tempo e os formatos que a gente vê hoje, você pode perceber que tem uma constante adaptação. Então, o que a gente tem hoje é uma tentativa de adaptar o jornalismo à internet. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um monte de jornal impresso sendo vendido, sendo fechado, fazendo passaralho, que são aquelas demissões em massa nas redações. Aqui no Brasil mesmo, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, você já vê demissões em massa nos jornais impressos, grandes editoras do país fechando revistas. Então, no primeiro momento, você olha isso, você imagina como uma crise no jornalismo, mas eu não vejo como uma crise. Eu vejo como uma mudança de identidade. Assim. Eu acho que o jornalista que está se formando agora, a gente que é da nova geração, eu estou me colocando na nova geração, mas a gente que se formou há pouco tempo, vocês que estão se formando agora, a gente precisa pensar nessas alternativas. Assim. Como fazer televisão, por exemplo, junto com a internet, sem se limitar só a colocar os vídeos que passam no jornal no site, entendeu? Eu acho que esse não é o caminho da internet no jornalismo hoje. Então, Bruno, se você tivesse assim, algum poder sobrenatural, qual você gostaria e por quê? Eu gostaria de ser invisível. Eu acho que é o melhor poder que uma pessoa pode ter, porque você, assim, ficar invisível um pouquinho e depois voltar a ficar visível, porque aí você consegue perceber as nuances das pessoas que você não vê quando é visível. Bruno, e qual dica você deixa para a gente que está se formando em comunicação? Acho que, assim, vocês já devem ter ouvido muito isso, mas é a dica que vale para quem quer ser jornalista, publicitário também, né? Tem alguns que querem ser publicitários aqui, é ler muito. Você precisa estar inteirado de tudo. E eu acho que a dica mais importante para o jornalista, acho que a maior virtude de um bom jornalista é assumir a ignorância. É ter coragem de dizer que não sabe. É ter coragem de dizer para o entrevistado, olha, disso eu não sei, você pode me ajudar? Porque aí você vai tentar descobrir o que quem está em casa ou quem vai ler a sua matéria também não sabe e quer saber. Então, eu acho que você lê bastante, não só sobre o assunto que você vai cobrir, mas sobre tudo, desde novela até construção de nave espacial, você vai se dar bem, porque um dia você vai precisar fazer uma matéria sobre novela, e no outro você vai ter que fazer uma matéria sobre construção de nave espacial. Então, se você sabe um pouquinho disso, eu acho que é fundamental, assim, você vai se dar bem. E outra, se você quer fazer televisão, assista televisão. Se você quer fazer jornal impresso, leia jornal impresso, o mesmo vale para revista e o mesmo vale para boas peças publicitárias. Você precisa saber o que é bom para saber o que você quer fazer. Acho que essa é a dica fundamental. O Deu Certo de hoje vai ficando por aqui. Nós queremos agradecer, Bruno, a sua participação e por ter contribuído conosco. Obrigado, estou sempre à disposição, é só chamar. E para você que nos acompanhou, muito obrigado. Até a próxima.